Boa tarde, Priscila. Oi, oi. Olá! Tudo bem? Tudo bom, Matheus? Tudo, tudo. Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que tá bom aí, né? Eu tô com a lâmpada aqui bem de frente, espero que esteja bem. Oi, pessoal, Rafael, Dimas, todo mundo que tá entrando aí, Luana, até Fabrício tá nessa live de hoje, gente, que é isso, é Olha muita moral, só. hein, Matheus? Nossa senhora, agora eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Não posso mais falar Pois abobrinha, é, senão Matheus, você vai quebrar minhas pernas. não é? Fabrício que tá aí de parabéns, né, pelo Sim, claro, certificado de DPO dele, arrasou claro. muito, parabéns, Fabrício, você é inspiração, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Já mandei uma mensagem lá pro Fabrício, espero que ele tenha visto lá o comentário que eu fiz. Bem-vindo, Fabrício. A gente vai falar hoje sobre DPO, o famoso encarregado, sem glamour, É, né? exato, exato. E aí, assim, temos algumas questões para tratar. Primeiramente, bem-vindo, Matheus. Obrigada pela sua participação novamente aqui com a gente, de sempre aceitar, tirar nossas dúvidas, né? De debater sobre alguns assuntos que ficaram nebulosos. E é muito bom ter você com a gente para fazer esse realmente bate-bola de vez em É, eu que quando. Então, agradeço, eu que principalmente, agradeço. obrigado. Segundo, pessoal, essa live ela é bem interessante, né? Porque nós vamos falar de DPO, né? Vamos falar sobre DPO com um DPO. Né? Então, ninguém melhor para falar sobre o assunto do que Matheus, que é DPO da L'Oréal, lá em Portugal. Oi, pessoal das trilheiras, todo mundo aí, Gleice, Luísa, Sandra, Bruno, todo mundo aí, Flávia, todo mundo, bem-vindos, pessoal. É muito bom falar com vocês aqui, porque pelo menos a gente vê alguém, né? É É. legal. Bem-vindo, Claro, Matheus. claro. E aí, a live é sua. A gente vai fazer perguntas aqui e você vai, conforme dentro das possibilidades, respondendo para a gente Claro. esclarecer esse tema. Então, a primeira Claro. pergunta, Vamos você lá. obviamente vai se apresentar adequadamente, né? Mas a primeira pergunta é: quais são as diferenças entre um DPO, né, na União Europeia, lá onde você está em Uhum, Portugal, e do Brasil? Mas comece se uhum. apresentando. Tá, deixa eu só anotar aqui quais as diferenças. Pronto. Então vamos lá, né? Para aqueles que eventualmente não me conhecerem ainda, então a Ana já falou, sou o Matheus, eu moro aqui em Portugal, moro aqui em Lisboa, estou aqui há 5 anos e meio e eu trabalho já há quase um ano e meio aí na L'Oréal, sou DPO da L'Oréal, né? Então atuo, sou como as pessoas às vezes gostam de fazer a distinção, eu sou um DPO interno, portanto sou contratado, sou colaborador da L'Oréal, trabalho na L'Oréal para a L'Oréal, né, como colaborador e, enfim, tenho também aí o meu lado mais acadêmico, eu dou aula também, né, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, por aqui, para quem não souber. Dou aula de programação, portanto, aqui eu não dou aula de nenhuma disciplina, né? No Brasil dava aula de ciência política, teoria do Estado, constitucional, eleitoral, aqui não, aqui eu estou dando aula de programação para o pessoal. E vamos lá, né? Começando quando você diz quais as diferenças, eu acho assim, a primeira diferença é que na prática aqui existe DPO e no Brasil não, né? Porque no Brasil a lei ainda se entra em Ainda não, vigor. é verdade. Eu É diria que verdade. talvez essa seja uma primeira diferença. Mas, claro, é só uma brincadeira aqui para quebrar um pouquinho o gelo, né? Eu acho assim, eu acho que em termos de responsabilidades, e se eu me limitar pelo que está na legislação, a gente sabe ou a gente vê que o DPO do Brasil vai ser um pouco desidratado em relação ao DPO aqui na Europa de maneira geral, né? Desidratado porque ainda que a gente tenha ali algumas semelhanças, especificamente ali talvez a questão das reclamações, né, ou as comunicações da autoridade nacional. Mas eu diria assim, e eu estou com a LGPD aberta aqui, né? Quer dizer, a gente tem aqui aceitar reclamações e as comunicações do titular. Então, esse tipo de função é semelhante, né? Ou seja, quando a gente olha para o regulamento europeu, estou com as duas abas aqui,
Quando a gente vê receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, isso também está bem claro. Quando a gente vê lá no artigo 39, que fala que coopera com a autoridade de controle, é o ponto de contato com a autoridade de controle. Então, aqui a gente diria que é mais ou menos a mesma coisa. Orientar os funcionários e os contratados de entidade a respeito de práticas, etc., na LGPD. Então, aqui no RGPD, no Regulamento Europeu, isso também tem alguma coisinha ali, né? No sentido de, aqui como está na linha B do número 1, né? Ou seja, incluindo a repartição de responsabilidades, a sensibilização e formação do pessoal. Então, a gente vê que aqui há uma certa semelhança também. E depois, voltando para a LGPD, fala executar as demais atividades atribuídas e atribuições determinadas pelo controlador. Então, assim, é nesse sentido que eu disse, brincadeiras à parte, a questão do desidratado. Desidratado por quê? Porque quando a gente olha para o regulamento europeu, eu acho que a principal função do DPO por aqui, quer dizer, sem menosprezar, por óbvio, a gente já conversou sobre isso, e eu sempre digo isso, disse isso na live que eu estava antes, o DPO está ali no centro do triângulo, né? O triângulo nos seus vértices tem o titular, tem a organização, tem a empresa e tem a autoridade nacional. E, agora, aqui é muito claro, quando eu olho para o regulamento aqui no artigo 39, número 1, a questão de informação e aconselhamento do responsável do controlador ou do operador, informação e aconselhamento dos trabalhadores que tratam os dados a respeito das obrigações e de outras disposições de proteção de dados da União. Quer dizer, e aí quando eu olho para o meu trabalho, por exemplo, isso é muito claro, né? E aqui ficando especificamente naquelas que talvez sejam as duas principais legislações que o pessoal talvez conheça no Brasil, que é, claro, o próprio regulamento europeu e também a diretiva e-privacy, né? Agora, tem outras legislações, quer dizer, eu tenho aqui a lei portuguesa de execução, chamada lei de execução, né? Ou seja, ela não transpõe o regulamento, porque o regulamento não é transposto, mas ela dá, ela pega ali as brechas, não brechas, mas as aberturas que o regulamento dá aos Estados-membros e ela regula aquilo dali. Ou, por exemplo, a lei que transpôs a diretiva do e-privacy para cá, para Portugal. Ou tem também a legislação sobre videovigilância. No meu caso, aqui em Portugal, é muito claro, tem uma lei específica sobre isso, fora outras legislações. Então, nesse sentido, eu diria que tem isso. A própria questão de, eu vou para a linha B, que é controlar a conformidade com o presente regulamento, né, com o regulamento europeu, com outras disposições de proteção de dados e com as políticas do responsável pelo tratamento ou do subcontratante em relação a dados pessoais, incluindo repartição de responsabilidade, sensibilização e informação do pessoal e auditorias. Então, aqui a gente tem, e repito que aqui eu não estou nem entrando no mérito da lei portuguesa, eu vou ficar só no regulamento europeu mesmo, mas a gente tem funções que são mais amplas do que as funções da lei brasileira, né, da LGPD. Quer dizer, quando a gente, inclusive, vem aqui para a LGPD e olha executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, quer dizer, que atribuições serão essas e se são determinadas, até a Viviane falou em uma das lives dela nessa semana, se são determinadas pelo controlador, então quer dizer que ele não é independente, etc. Então, assim, eu acho que eu estou me estendendo um pouco mais nessa primeira resposta, mas para colocar isso, que na verdade eu acho que aqui a gente tem uma amplitude maior, o que, claro, não quer dizer que isso não possa eventualmente ser revisto, e eu espero que seja revisto futuramente pela ANPD, como diz ali o parágrafo 3º, né, que a ANPD poderá estabelecer normas complementares, etc, etc, etc. Então, eu acho que numa primeira análise muito geral e ao mesmo tempo muito genérica, né, a gente tem aqui um DPO aqui na União Europeia de maneira geral, que ele tem uma série de responsabilidades explícitas que, em princípio, e repito, fazendo apenas uma comparação textual, a LGPD não traz. Acho que essa seria aí a principal diferença. Bacana. Foi muito questionado, né,
eu acho que é uma incompatibilidade do DPO ele ser o compliance officer, né? Ou ele conseguir fazer as duas coisas, ou se ele seria impedido eticamente ou mesmo legislativamente, ou através de uma regulamentação da NPD, de acumular esses dois cargos. O que é que você acha em relação a isso? Então, foi no caso, você está citando aquela decisão da Bélgica, se não me engano, foi na Bélgica, né? Isso, essa semana. Então, na verdade, ali, o que aconteceu, e inclusive um dos presidentes, ou o presidente da autoridade belga depois indicou isso, não de maneira explícita, etc., mas o que ele colocou ali é que, na verdade, o DPO, o vínculo ali da pessoa, efetivamente faria com que ela não tivesse essa independência. Então, assim, eu acho que nesse sentido, de novo, a gente tem aqui, e aí por isso que eu fiz a brincadeira da LGPD ser um pouco desidratada, porque quando a gente olha aqui para o artigo 38 do Regulamento Europeu, a gente tem uma série de situações, e a própria epígrafe desse artigo já diz qual é a posição do encarregado de proteção de dados, né? Inclusive, eu sempre gosto de brincar, o pessoal no Brasil ainda me parece, falo pelo que eu vejo, claro, me parece um pouco reticente em chamar de encarregado, mas a tradução é essa mesmo, né? Ou seja, eu sempre gosto de lembrar que o regulamento europeu, o português é uma língua oficial da União Europeia, portanto a tradução foi essa, ainda que a versão portuguesa tenha uma série de erros e de acréscimos, inclusive, mas isso é outra história que a gente pode comentar depois. Mas eu acho que essa posição ela é muito explícita ali no número 3. Ou seja, o número 3 coloca aqui que o responsável pelo tratamento e o subcontratante asseguram que o encarregado, que o DPO, não recebe instruções relativamente ao exercício das suas funções. Então, essa questão dessa independência, né, ou seja, desculpa, aquilo que a gente entende como sendo essa independência, e inclusive isso vem depois, ali no número 6 até, eu acho que essa independência ela precisa ser entendida, e sempre precisa ser entendida, em conjunção ou em conjunto com a própria definição de responsável pelo tratamento, controlador, que está lá no artigo 4º do regulamento. Ou seja, eu acho que se precisa pensar em termos da questão de definição de meios e finalidades, porque no fim das contas, e aqui eu não quero colocar palavras erradas, então eu faço questão de vir aqui, o artigo 4º, número 7, coloca que o controlador, traduzindo para o Brasil, é a pessoa singular, coletiva, blá, 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 que sozinha ou em conjunto determina finalidades e meios de tratamento de dados pessoais. Então, quando você olha para essa situação, eu acho que a independência vem nesse sentido. Ou seja, é a independência de você não estar vinculado eventualmente a alguma atividade de tratamento, por um lado, e uma independência no sentido de efetivamente você conseguir passar aquilo que você, o DPO, precisa, não é sem ter pressão, no sentido de receber pressão da instituição. Especialmente quando ele é interno, ele vai sofrer pressões, pelo menos é a minha visão. Tá? Ou seja, sendo um DPO interno, é claro que eventualmente ele vai sofrer pressões. É claro que quando a gente chega numa situação em que há uma determinada queda de lucros, por exemplo, de uma empresa, e a empresa, é claro, ela vai querer vender até mesmo para se sustentar. E, eventualmente, a empresa pode pensar, não, eu preciso vender, e para vender eu preciso de dados pessoais, por óbvio. Então, não é que ele não vai sofrer pressão, mas eu acho que vai um pouco no sentido ele, DPO, deixar claro a sua posição. Quer dizer, olha, o que a legislação me diz, o que a legislação demanda, é isso. Agora, não é também ser uma questão de ferro e fogo. Quer dizer, o DPO, eu acho que tanto ele sendo interno quanto externo, não pode se esquecer que o objetivo da legislação é claro, e eu acho que é o aspecto inicial, principal, central. Defender
o direito fundamental, né, ou proteger o direito fundamental à proteção de dados, e falo aqui especificamente no caso europeu, por causa da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, lá nos seus artigos 7º e 8º. Agora, também tem a questão do comércio, né? Ou seja, quando a gente olha aqui eu olho para o regulamento europeu, artigo 1º, número 2, fala sobre isso, que o regulamento defende direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente o direito à proteção de dados, e o número 3 fala a livre circulação de dados pessoais no interior da União não é restringida nem proibida por motivos relacionados com a proteção das pessoas singulares do respeito ao tratamento dos dados pessoais, e depois ele entra ainda, tem a questão da livre circulação, que diz respeito ao quê? Diz respeito à questão econômica, né? Ou seja, e aqui, indo para o Tratado de Funcionamento da União Europeia e para o próprio Tratado da União Europeia, eles falam nesse sentido, né? A gente não pode se esquecer disso. Então, assim, e aí eu estou fazendo essa volta toda para quê? Para chegar nessa questão da independência ou da questão ali colocada, que a questão da autoridade belga, ela foi não apenas nesse sentido dos meios e finalidades, que é o que definiu o controlador, mas também no sentido de indicar que havia outras pessoas que poderiam executar essa função, naquele caso concreto específico, né? Ou seja, aquela pessoa que estava ali como DPO, ela poderia... como é que eu vou dizer? O que a autoridade quis dizer é que existiam outras pessoas mais qualificadas para desempenhar aquela função, né? Então, foi mais nesse sentido. Então, eu acho que a partir do momento em que você como DPO, repito, tem a possibilidade de efetivamente fazer, tem a sua devida qualificação, né? E tem a possibilidade de mostrar o seu posicionamento, essa independência está garantida. Repito, não quer dizer que não vai sofrer pressões ou não vai haver outros interesses e por aí vai. Então, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido, pelo menos é dessa forma que eu vejo essa situação. Certo. Gleice perguntou aqui, a responsabilidade pessoal do encarregado de PO, ela inexiste, não é? Com relação ao dolo, correto? Veja bem. Eu posso Sim, dar minha opinião? Tem mais... Sim, claro. O Matheus pode falar muito melhor que eu, né? Mas assim, a minha opinião é que ela existe se ele não conseguir comprovar as boas práticas e tudo que ele deveria ter feito para manter aquela empresa onde ele está trabalhando como DPO, né, dentro da conformidade, claro. Obviamente, o que ele deveria fazer. Sim, né, Matheus? sim, exatamente. Aí é que tá. A visão, pelo menos, e de novo falando da situação aqui em Portugal, é óbvio que em outros Estados membros da União Europeia isso pode variar, mas aqui em Portugal, a visão que se tem é que o DPO sempre está agindo de boa fé. Eu acho que eu até cheguei a comentar, não lembro se eu comentei naquela live que a gente fez na semana passada, que a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade de controle daqui, ela disse isso numa aula que eu assisti com ela. Ela foi explícita quando lhe perguntaram qual é a sua visão sobre a responsabilidade do DPO. E ela respondeu, não existe, porque a gente, a autoridade, a gente CNPD, parte do princípio de que o DPO está agindo de boa fé, de que o DPO não está agindo ali de má fé, né, para prejudicar a empresa. Agora, tem pessoas que pensam diferente, ou seja, né, nessa pós-graduação que eu estou terminando agora, em proteção de dados, teve um professor que deixou muito claro, ele falou que ele considera que o DPO tem responsabilidade, que inclusive pode vir a ser preso, caso o CEO da empresa, por exemplo, atue ou faça alguma coisa que vá contra o regulamento europeu. E aí, quando perguntaram, mas por quê? Ele diz, porque se o CEO vai lá e age contra, é porque o DPO não fez sua parte de conscientizar o CEO de que não deveria fazer daquele jeito. E aí, um parênteses nesse momento. Com base nessa informação que você passou aqui, eu divirjo desse pensamento só em um ponto. Eu concordo que poderia o DPO ser responsabilizado nessa situação. Mas eu acho que, nesse ponto, ele seria responsabilizado se ele tivesse ciência das más práticas exercidas lá pelo C-Level e, eventualmente, fosse a obrigação dele repassar essa informação, ou tipo,
um vazamento que alguém está querendo esconder ou alguma coisa do tipo, e ele, ao invés de fazer o que ele deveria ser obrigado a fazer, ele, para encobertar, né, e pensando na alta diretoria, não fez. Aí eu acho que sim, ele realmente deveria responder. Mas aí, nesse caso, o C-Level está fazendo uma coisa errada, e o coitado de Pio, que não tem nada a ver se responsabilizar, é pesado, né, não? Pois é, foi a visão da maioria da turma, né? Essa era a posição desse professor. Tem outras pessoas, e pelo que eu vejo, pelo menos aqui em Portugal, repito, que são minoritárias nesse pensamento, mas tem gente que pensa isso, do tipo, olha, se o CEO, né, o C-Level, como você falou, foi lá e agiu de maneira contrária ao regulamento, é porque o DPO não fez sua parte. Se o DPO não fez sua parte, ele é responsável por isso. Gente, então, isso é tenso, viu? Pois, aí é que tá. Aí a gente tem isso, claro, é uma visão aqui, eu diria até certo ponto, e sem demérito de forma alguma, mas é uma visão acadêmica, enquanto que a visão talvez um pouco mais prática da presidente da CNPD, como eu disse, ela foi muito clara. Ela falou, a gente parte do princípio, a gente quando vai atrás de uma empresa, claro que aqui sou eu traduzindo o que ela falou, né? Mas ela disse isso, quando a gente vai atrás de uma empresa, a gente não vai atrás do DPO, não é o DPO que a gente quer ver as práticas que a empresa cometeu ali, que possam ter gerado, dado algum tipo de infração ao regulamento em si. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem, e aqui em Portugal, seguros para DPOs, né? Ou seja, para o caso do DPO, de má fé ou não importa, mas cometer algum erro, ou vir a ser, sofrer algum tipo de sanção por parte da empresa. E eu sempre gosto de chamar a atenção que a apólice, a cobertura da apólice mais barata é de 200 mil euros, né? Então eu sempre falo isso, acho que a gente já conversou sobre isso, quer dizer, existe uma preocupação porque o DPO ele não pode ficar parado no tempo, né? Então se eu vou lá e dou uma recomendação que é errada, mesmo agindo de boa fé, eu errei, dei a recomendação errada e a empresa vai sofrer a sanção, e aí a gente sabe aquela questão que a gente comentou na outra, até do direito de regresso e por aí vai. Mas eu acho que essa independência, e aí eu volto um pouco até a questão anterior, porque tem a ver, quer dizer, essa responsabilização, ela vai nesse sentido, né? É claro que se o DPO age de má fé, claramente não tem nem o que questionar. Exato. Agora, se ele age de boa fé, mas agiu errado do mesmo jeito, aí a gente tem, eu acho que tem uma responsabilização também, né? Então, enfim. É complicada essa pontuação desse acadêmico, né, desse professor, porque eu imagino isso aqui no Brasil, né? Porque eu gosto muito de trazer para o Brasil, né? Imagina isso no Brasil, onde as pessoas pouco ouvem o que você fala, né? Imagina você responsabilizar um profissional que, por mais que tenha falado e feito tudo que ele poderia fazer, o C-Level ignora e faz o que quer, e ele ainda vai ser responsabilizado. É complicado isso, né? A Priscila aqui está perguntando. No caso em que há um encarregado de adequação interna que está cuidando do processo, caso esse profissional se depare com situações como a atual de mediação de temperatura, caso o DPO. Sim, mas ele se depara... Você entendeu? Ele se depara com a medição de temperatura, imagina, seja do tipo, o que ele vai fazer, né? Não sei. Enfim, não sei se é essa a pergunta se é isso que ela quis dizer. Caso esse profissional se depare com situações como a atual de medição de temperatura. Pronto, a função do DPO, e eu falo isso não é segredo no sentido da situação, eu até divulguei em vários grupos a declaração da CNPD, grupos aí do WhatsApp que a gente faz parte, sugeri para o pessoal ler, porque aqui em Portugal é uma situação muito clara isso, quer dizer, quando a gente saiu aí da quarentena no último final de semana. Então, o desconfinamento começou agora, segunda-feira. E aí já veio... Aliás, na outra semana, desculpa. Aí já veio a questão, na outra segunda-feira. Aí veio a questão da medição. Então, a CNPD foi lá e disse, olha, empregador não pode medir temperatura no ordenamento jurídico português. Ponto. Medição de temperatura de duas uma. Ou é o próprio colaborador que faz a automedição, a automonitorização e ponto final, ou é da medicina ocupacional, médico do trabalho. Acabou.
A CNPD fez tem no site da CNPD lá a orientação sobre essa questão. Curtinho, texto de 2,5 páginas, e eles demonstram claramente que não tem como fazer isso. Por quê? Porque você tem a medição de temperatura é um dado de saúde, portanto é um dado sensível, né, um dado de categoria especial, como se diz aqui no regulamento europeu, e aí começou aquele debate, não, mas eu estou lendo a temperatura, estou tirando a temperatura, mas eu não registro. Mas não importa, porque o ato de medir temperatura é um tratamento, é uma atividade de tratamento, acabou. Tá? Então, a CNPD foi lá e disse, não pode. Por quê? Porque você não pode pedir consentimento. Olhando aqui para o artigo 9º, número 2, as possíveis exceções, e aqui para a gente não demorar muito, mas quais são as exceções? Consentimento. Por que o consentimento não pode ser utilizado? Porque o consentimento não é livre, porque estamos numa relação laboral. Portanto, não funciona. A linha B, número 2, artigo 9º, diz cumprimento de obrigações e exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento. A legislação portuguesa não fala que as empresas têm a obrigação de ler a temperatura, de medir a temperatura. Aí alguém diz, mas é uma questão aí de saúde, né? Porque depois continua, em matéria de legislação laboral, segurança social e etc., na medida em que esse tratamento seja permitido pelo direito da União ou dos Estados-membros. E a lei de Portugal diz explicitamente que é a função do médico fazer esse tipo de medição. Portanto, não tem como. Proteger o interesse vital do titular não é o caso, porque se o titular está na porta do prédio, ele não precisa ser protegido com base nesse fundamento de licitude, porque esse fundamento de licitude é quando o cara está lá nas últimas e ele não pode dar o consentimento, e aí sim você vai lá e utiliza o interesse vital. Depois, a linha D é sobre fundação, associação, outro organismo sem fim lucrativo, por óbvio, estamos falando de empresa, não se aplica. A linha E, dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Não é o caso, por óbvio, que ele não publica no Instagram. Tenho 38, estou indo trabalhar. Então, e aqui eu estou passando para explicar bem detalhadamente isso, e aí eu volto para o DPO. Depois a gente tem a linha F, necessário ao exercício e à defesa de um direito no processo judicial. Por óbvio, não é o caso. A linha G, motivos de interesse público importante. É um interesse público importante, sim. Só que toda a orientação que se tem é que o interesse público importante precisa estar estabelecido em legislação. Então, não é porque eu acho que isso é uma empresa, tal coisa é interesse público. Aí, claro que os críticos vão dizer, mas a pandemia, controle da pandemia não é um interesse público importante? É. Só que nós estamos tratando de direito e aqui em Portugal, no caso, não há nenhuma legislação que diga que cuidar da pandemia é um interesse público importante, com essas questões que estão aqui explicitadas nessa linha, porque aqui eu estou falando de maneira geral para a gente não tomar muito tempo. Aí vem para a linha H, que fala da medicina do trabalho, que é o que a CNPD diz que, ok, pode ser esse caso. Depois, a linha I fala de interesse público no domínio da saúde pública, tais como a proteção contra ameaças transfronteiriças graves para a saúde. E aí você fala, o que mais claro do que a pandemia? Mas aí, o que a CNPD disse? Que isso, e o texto continua, com base no direito da União ou dos Estados-membros, portanto, precisa de uma lei que diga isso, que preveja medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos e liberdades dos titulares, em particular o sigilo profissional. E aí a CNPD argumentou, portanto, que não existe no caso de Portugal esse ponto aqui. Não há medidas adequadas na legislação que salvaguardem os direitos. Portanto, essa linha também não vale. E, por último, para fins de arquivo de interesse público, por óbvio, não é o caso. Ou seja, aqui em Portugal, que a CNPD disse, só pode haver medição se te for pelo médico do trabalho. Ponto. O que o DPO tem de fazer? E aí, vejam, para complicar a posição do DPO, isso foi lá na última semana de abril que a CNPD emitiu essa orientação, dizendo isso, que eu falei agora, de uma maneira muito mais reduzida, claro. Aí, o que a Assembleia da República fez? A Assembleia da República, na verdade, foi o governo, que é o Poder Executivo, vamos colocar assim, editou um decreto-lei
colocando na legislação excepcional da pandemia, colocando um artigo que diz assim: as entidades, os empregadores, podem medir a temperatura. Ponto. Por quê? Porque sim, porque pode. Em última instância, pode medir a temperatura se tiver o consentimento. Tá? E aí a CNPD, quer dizer, aí você tem de um lado a Comissão Nacional dizendo: olha, não pode medir a não ser que seja pelo médico do trabalho por causa disso, disso, disso. E aí tem uma lei, o decreto-lei criado pelo Poder Executivo, que, ao meu ver, e na visão de vários outros professores daqui, é inconstitucional, porque a Constituição da República Portuguesa diz que limitações aos direitos fundamentais é algo que só a Assembleia da República pode fazer, que é o Parlamento, não o governo por meio de um decreto-lei, mas está nesse decreto-lei isso. Então, seria orgânica e materialmente inconstitucional. E, além disso, quer dizer, é uma redação completamente confusa, mas o fato é que, claro, a empresa, ela quer vender, ela quer voltar à sua atividade normal e ela vai argumentar, mas está lá o artigo dizendo que eu posso fazer medição de temperatura. Tá? E aí, o que o DPO tem de fazer? Ele está entre a cruz e a espada. Por quê? Porque a empresa, por óbvio, vai pressioná-lo para dizer: não, o artigo está lá dizendo, a lei está dizendo que eu posso, foi o governo disse que eu posso fazer. E aí você está dizendo: não, você não pode fazer. Então, assim, toda essa volta, para dar um exemplo, e eu fiz aqui de propósito, mais contextualizado, de uma situação muito clara do DPO. O que o DPO tem de fazer? Ele tem de pegar, primeiro, ter a interpretação dele a respeito do regulamento, a respeito da legislação local, no caso aqui de Portugal, né? Verificar quais são as orientações do Comitê Europeu e da Autoridade de Controle, no meu caso aqui, em Portugal, e dizer o que ele acha, o que ele diz que tem de ser feito. Quer dizer, por um lado, seria muito fácil o DPO dizer assim: ok, realmente está lá o artigo dizendo que pode, então manda ver. Só que, do outro lado, tem a autoridade que vai fazer fiscalização e que já disse na mídia que tem inúmeras queixas de trabalhadores dizendo: olha, estão medindo minha temperatura e eu não estou satisfeito com isso. E o que o DPO tem de fazer? Né? Então, eu acho que nesse caso específico, quer dizer, é uma questão... e o DPO ele precisa ter essa firmeza, e nessas horas não é fácil, mas ele precisa ter a firmeza de dizer: olha, com base aqui na legislação, e aí eu fiz toda essa volta também para reforçar para quem estiver vendo a gente agora ou quem vai assistir a gente depois. Ser DPO não é brincadeira. Por quê? Porque você, e aqui pegando só esse exemplo, eu como DPO, eu tenho de conhecer do Código de Trabalho, porque eu estou tratando de uma relação laboral. Eu tenho de conhecer a legislação referente ao médico ocupacional, médico do trabalho, da saúde do trabalho, que eu tenho de ver o que ele pode ou não pode. No Código de Trabalho, eu tenho de verificar o que o médico ocupacional pode ou não pode fazer. Eu tenho de ver quais são as obrigações das empresas no âmbito da saúde do trabalho. Quer dizer, eu não estou tratando só de dados pessoais, mas tem todo um contexto que me obriga a conhecê-lo, né? Conhecer esse contexto e do contexto tirar aquela situação que seja, ou aquela recomendação, aquele parecer, que seja qual? Que seja aquele mais recomendado a quem? Ao titular. Essa é a função do DPO, proteger o direito fundamental, né? É muito delicado esse posicionamento, né? Porque, com certeza, em vários momentos, ele vai desagradar muito, né, a empresa para que ele está trabalhando. E eu não sei como funciona isso aí. No seu caso, eu acho que não daria nem para você se manifestar contra isso, porque você trabalha numa multinacional, né? Claro. Mas empresas normais, pequenas, assim, de médio porte, né? Como que esse DPO ele vai ser recepcionado, né? Ele vai, porque assim, as pessoas levam para o pessoal, né? Você sabe, as pessoas levam para o pessoal. Claro. E aí fala: nossa, tô pagando caro, não tô pagando barato, né? E o cidadão tá toda hora contra nossos interesses, né? Então isso vai criar uma celeuma, né? Concordo.
eu concordo. Agora, eu acho que, pelo menos falando da minha experiência aqui, claro, no contexto em que eu estou aqui, e como você bem falou, claro que esse tipo de coisa entra no âmbito de sigilo, de confidencialidade, de segredo, blá, blá, blá. Agora, o que eu vejo, e aqui de uma maneira muito genérica, com os meus colegas DPOs daqui, de outras empresas, grandes como a que eu trabalho ou pequenas, é que ainda que haja isso, mas não é tanto quanto se parece. Quer dizer, em várias vezes eu vejo colegas dizendo assim, olha, eu fui lá e fiz a minha recomendação. Ponto. Eu, DPO, e aqui eu vou usar, né, o termo, eu me garanto, eu sei que eu fiz certo, seja porque eu me baseei em uma doutrina que é muito bem fundamentada, seja porque eu fui atrás da jurisprudência X, Y e Z que trata de situações análogas, ou que seja, para fundamentar o meu parecer. Eu fui atrás das orientações da autoridade de controle, eu consultei a autoridade de controle sobre essa situação e a autoridade de controle me deu tal resposta, então eu vou lá e faço, e escrevo. A empresa tomou a decisão contrária? Ok. Que bom ou que mal, que ruim para ela. Né? O importante é que você se resguardar, comprovando tudo. Claro, claro. Então, assim, eu acho que tem. Agora, eu também acho que, e por isso que eu falei que é realmente um equilíbrio, por quê? Porque o DPO, e de novo, falando do meu contexto aqui, claro que é um pouco diferente do brasileiro, como você comentou agora há pouco, eu concordo plenamente. Mas o DPO aqui é meio aquela coisa, olha, eu bato na sua cara, mas eu gosto de você. Sabe? Ou seja, é nesse sentido. Entre tapas e beijos, né? Quer dizer, eu sempre gosto de dizer, e eu acho que isso precisa ficar muito claro para as pessoas, que ser DPO não é você jogar contra a empresa. Mas é você ser firme e, eventualmente, a empresa venha. Isso a gente falou naquele outro dia, e eu já coloco sempre esse exemplo quando eu dou aí as minhas aulas, etc. Eu coloco, olha, hoje é quinta-feira, a empresa chega para mim hoje e diz, nossa, eu quero aproveitar o mercado que está bombando agora, eu vou lançar um produto na próxima segunda, pode ser? Aí eu pego lá e vejo que a empresa vai tratar dados utilizando novas tecnologias, seja tecnologia nova que for. Eu vou dizer, não pode, porque isso aqui vai tratar mais de X mil pessoas e pela política da minha empresa, quando se trata de dados de X mil pessoas para cima, eu tenho de fazer uma avaliação de impacto. E não só isso, a legislação regulamento europeu diz lá no seu artigo 35 que quando eu tenho novas tecnologias, especialmente nesse caso, eu preciso fazer uma avaliação de impacto. Portanto, seu projeto não vai começar segunda, seu projeto vai começar depois que a avaliação de impacto acontecer. O cara vai sair da sala bufando. Bravo, que ele vai sair. Só que aí cabe a ele ter a maturidade. Aí é problema dele. Quer dizer, eu acho que é nesse sentido que o DPO nessa hora precisa ter muito sangue frio para evitar o que você falou, do próprio DPO levar para o lado pessoal. Quer dizer, aí cabe ao DPO dizer, fulano veio aqui, fazer o meu registrozinho, fulano veio aqui, tivemos a reunião, falamos sobre o tal tema, o projeto dele tem tal escopo e, conforme lá o artigo 35, nesse exemplo que eu estou dando, recomendei que seja feita uma avaliação de impacto, ponto. Eu não preciso nem dizer se o cara me respondeu o que vai fazer ou não. Tá? Por quê? Porque aí, de novo, eu vou lá para esse próprio artigo 35, em que fala da questão de que o DPO, o que ele vai fazer? Né? Ou seja, ele vai ser consultado em relação a essa avaliação de impacto. Então, na verdade, eu estou dizendo para o cara, olha, eu mando para ele. Quer dizer, eu na minha prática, eu estou dizendo eu, DPO, eu vou mandar para ele, olha, uma avaliação de impacto é isso aqui, você precisa fazer isso. Se o cara vai fazer ou não, eu estou fazendo a minha parte, estou registrando. Então, se ele resolve adiar e seguir o que eu falei, ou se ele resolve lançar o produto segunda-feira e depois der um problema, eu, DPO, vou ter o meu registro dizendo, olha, lá na quinta-feira, no dia 14, está aqui o e-mail que eu enviei dizendo que ele não deveria fazer. Pronto. Eu não vejo isso como jogar contra. Né? E aí, nem eu. Também o DPO precisa... Sim. E aí a outra coisa que o DPO precisa ter, que é muito jogo de cintura. Quer dizer, não é bajular, mas é ter um acesso, e por isso que o RGPD diz claramente que o DPO precisa ter acesso ao nível da diretoria, que o DPO precisa ter esse acesso, mas não é só ter o acesso.
Porque eu de novo, não estou falando da minha prática. Quando eu digo eu estou falando eu DPO, não estou falando eu Matheus, né? Para deixar claro para todo mundo, senão depois alguém grava e diz que eu estou expondo os segredos da empresa. Mas não é isso, quer dizer, o DPO, eu DPO, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter esse jogo de cintura de convencer o C-Level de que, olha, não dá para fazer, vamos aguardar. Então o que a gente pode fazer para amenizar isso? Em vez de você lançar o produto agora segunda, de repente você pode mudar isso e isso e isso de maneira que não seja necessário mais uma avaliação de impacto. E aí eu não estou tomando decisões, eu estou mostrando para ele o que, né? Sugerindo e dizendo, olha, as possibilidades são essas, agora você vai decidir. Então aí eu acho que esse é o papel do DPO, seja ele interno ou externo, de ter esse jogo de cintura, de convencer e de mostrar a importância disso. Né? Então isso também é algo fundamental para o DPO. Isso. Na verdade, é muito claro assim, para a gente que está estudando isso, e para você que já atua com isso, para quem já trabalha como advogado de empresa, é muito claro que há um conflito de interesses, né? Porque simplesmente os donos da empresa, a diretoria, o C-Level, eles não entendem que o advogado fala e o que o DPO fala não é para prejudicar, não é para atrasar, não é para impedir lucro, claro. É porque existe uma lógica, né, e uma legislação que está fundamentando aquilo, mas infelizmente as pessoas elas fazem de conta que não entendem ou realmente não entendem e é complicado, é difícil mesmo. Eu estou falando para você porque eu trabalho para a empresa, né? Então, quando você vai fazer uma sugestão para a empresa, por exemplo, se adequar a qualquer coisa que seja que vá limitar algum ganho ou trazer algum gasto, por mais que você explique que aquilo vai ser bom para a reputação da empresa, é impressionante como parece que as pessoas elas fazem de conta que não entendem, enfim, né? É bem complicado. Sim, eu sempre trazendo para o Brasil, né? Porque assim, no Brasil eu acredito que a maturidade, né, é outra, né? Obviamente que pela própria legislação a gente já sabe disso, né? É um negócio que vem sendo conversado, debatido, né? Desde outras épocas, né? E veio amadurecendo com o tempo, claro, né? Toda a linha do tempo que a gente sabe que a gente não teve isso aqui, né? Então, óbvio que aqui a maturidade é outra, né? Sem dúvida, claro, a gente vai ter alguns problemas. A Priscila está comentando. Caso o DPO não seja consultado, ele deverá agir e demonstrar seu posicionamento? Eu entendo que, com certeza, inclusive registrando, como o Matheus disse, né? Claro. A menos que ele não saiba. Se ele não souber, não tem como ele se posicionar. Mas se ele souber... Mas aí é que tá. Aí é que a gente pode pensar, né? Ou seja, nesse âmbito aí do não jogar contra. Quer dizer... Eu acho que o DPO, por exemplo, ele fica sabendo de um tratamento de dados que está ocorrendo e que ele não teve, não foi informado antes, o que ele vai fazer? Quer dizer, ele vai então, porque ele é o DPO, então ele vai pegar e vai enviar um e-mail para a autoridade de controle dizendo, olha, a empresa não cumpriu. Né? Ou seja, aí eu acho que vai de cada um, você tem essa opção. Agora, você tem também a opção de pegar e então falar, vem cá, me diz o que você fez, etc., como que você fez e como que a gente vai adequar. Eu diria que aí você tem um processo de adequação em relação àquilo dali, é uma possibilidade, tá? Ou seja, você tem essas duas possibilidades e aí eu acho que vai de cada um, né? Ou seja, do próprio DPO ele decidir. Aí não eu não vou dizer faz uma ou faz outra, mas você tem essa possibilidade de fazer um processo de adequação, digamos assim, até mesmo porque a gente sabe disso muito bem, quer dizer, o processo de adequação ele não acaba, né? Ele começa, mas eu diria que ele não tem fim, seja porque os processos vão se alterar ao longo do tempo, né? Ou seja, hoje eu inicio o meu processo pedindo nome e e-mail, mas de repente amanhã para mim é interessante ter também o telefone, e aí eu informo o titular, etc., cumpro tudo, mas meu processo se alterou, portanto eu estou refazendo ou estou adequando. Ou seja, porque por óbvio novos projetos vão surgir, né? Então é uma possibilidade de você fazer isso, de levar isso adiante e corrigir, ver o que precisa ser feito. Eu acho que isso não é e pelo menos o que eu vejo das autoridades de controle
por aquelas que são divulgadas, aquelas que eu vejo. Quer dizer, as autoridades de controle, elas têm esse bom senso, elas sabem que, especialmente quando a empresa é maior, a empresa não vai conseguir fazer tudo do dia para a noite. É por isso que o regulamento europeu, assim como a LGPD, trazem aquela gradação das sanções. Ou seja, dependendo, pelo menos o que se espera, ou o que se imagina, é que as autoridades de controle elas vão fazer uma advertência, vão verificar, etc., fazer todo esse trabalho, não vão chegar, em princípio, né, batendo na porta e dizendo, não, está tudo errado, vou te aplicar a multa de 20 milhões de euros. Quer dizer, não é assim que funciona. Sim. No caso aqui, né? E eu acho que vai ser a mesma situação no caso brasileiro. Quer dizer, eu acho que não vai ser da noite para o dia. Eu até fiz um webinar aí no dia 8, que eu me recordo, em que eu trouxe esse exemplo, né? Ou seja, você não vai... Que saiu a notícia lá no ano passado que a NPD ia ganhar 20 bilhões de reais no seu primeiro ano. Quer dizer, não vai acontecer isso. Eu acho que... E vejo por aqui, não é assim. Não, inclusive na própria legislação diz que a NPD ele tem que ter um trabalho de orientação, exato, né? Óbvio, ela tem que educar as pessoas, não pode sair já aplicando multa, né? É claro. Não, e outra, se a empresa demonstra que ela está de boa fé, que ela está buscando melhorar, que ela está... Isso é levado em consideração, isso está explícito na legislação. Com certeza. Ou seja, as empresas elas têm essa consciência, ou pelo menos deveriam ter, né? Deveriam ter, né, essa consciência que elas precisam estar nesse processo constante, né? O Rafael está comentando aqui uma pergunta. Existe alguma certificação para empresas atuarem como fornecedores de DPO? Ele está falando terceirizado, né? Uma empresa especializada em DPO. E aí eu vou fazer um comentário antes de você responder essa pergunta. Claro. Sobre você ter dito que a diferença principal do DPO daí para cá é que não tem DPO. Eu vou refutar essa sua brincadeira dizendo o quê? Sim, discorda, viu? Tá cheio de DPO já, viu? Sim, tá discordando de você. É verdade. Conte aí o que Rafael faz aí. Eu até esqueci qual foi a pergunta dele, peço desculpas. Foi o seguinte... Empresas precisam ser certificadas, né? Não, se a terceirizada, como é que vai funcionar essa certificação para essas terceirizadas, né, disponibilizarem os DPOs? Se existe alguma? Olha, se existe, não sei. Se existe, não sei. Pelo menos, de novo, no contexto aqui em Portugal, se existe, não sei. Eu conheço várias empresas daqui, inclusive empresas de pessoas que eu conheço, colegas, etc., que oferecem o DPO as a Service, por exemplo, e não são nem todos que têm certificação. Se a gente pensar em termos de certificação do tipo IAPP ou EXIM, tem várias dessas empresas que não são... Quem presta serviço não é certificado, não tem essa certificação. Então, se existe alguma específica, realmente desconheço, pelo menos aqui em Portugal, né? Então, acho que não existe, acho que é muito mais no sentido das pessoas terem ali a competência para fazê-lo. Eu sempre gosto de dizer, eu comecei a trabalhar na L'Oréal sem certificação alguma, não tinha absolutamente nenhuma certificação. Escolhi fazer a certificação da EXIM depois por vontade própria, fiz a da IAPP por uma questão profissional, né? Ou seja, vinculada à L'Oréal. Então, fiz isso, mas não fiz, não comecei certificado. E os que oferecem o serviço do DPO as a Service também, repito, tem algumas empresas que eu sei que prestam, são muito boas e as pessoas não têm esse tipo de certificação. Tem conhecimentos, é claro, mas não tem certificação, né? Então, se existe algum aqui em Portugal, realmente desconheço, mas acho que não, acredito que não haja essa exigência. Uma coisa é fato, viu, Rafael? Essa empresa terceirizada que vai fornecer DPOs aí, ela tem que se garantir muito. Claro. Porque se o DPO fizer alguma bobagem, vai cair bonito, na minha opinião, né? Vai sobrar para essa empresa aí, né? E aí depois ações regressivas vão rolar. Mas, assim, na minha opinião, no primeiro momento vai sobrar para essa empresa. O que é que você acha, Matheus? Não, eu concordo. Imagina, né? Você... ainda mais se você prestar serviço para uma empresa que presta serviço, né? Então, você vai em cascata ali de um para o outro e eu concordo. Eu acho que risco... às vezes eu vejo as pessoas falando é melhor você prestar um serviço, né? Ser o consultor.
E eu não sei, eu realmente não sei se isso é tão vantajoso, porque você tem uma responsabilidade do mesmo jeito. Quer dizer, quem resolve, e quando eu digo quem, seja uma pessoa natural, seja uma pessoa coletiva, física ou jurídica, prestar serviços como DPO, as responsabilidades são as mesmas. Quer dizer, não é porque você é uma empresa que você deixa de ter de cumprir estas responsabilidades que estão aqui. Né? Não é porque você está ali atuando sozinho, não é porque você é contratado que você vai ter mais ou menos responsabilidade. Então, eu acho que dependendo da situação, pode até ser um pouco mais complicado devido a toda essa vinculação de regresso para lá e para cá. Então, não sei se é realmente tão vantajoso. Eu acho que o nível de responsabilidade, na minha visão, vai ser a mesma. Eu acho que o nível de responsabilidade não tem diferença em termos de você ser o interno ou externo. Isso, para mim, é diferente, porque as funções são as mesmas, né? A responsabilidade vai ser a mesma. Então, não acho que faça muita diferença, assim. É verdade. Até mesmo. E eu estava aqui olhando, só para finalizar, eu estava aqui olhando para os artigos, estava aqui o número 5 do artigo 37, deixa isso claro. O DPO é designado com base nas suas qualidades profissionais, em especial nos seus conhecimentos especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados, bem como na sua capacidade para desempenhar as funções referidas no artigo 39, que são aquelas que eu citei anteriormente. Então, assim, não importa se você é pessoa física ou jurídica, né? Você vai ter de cumprir essas funções do mesmo jeito, você tem de ser bom do mesmo jeito, senão... Exato. O Fernando está questionando aqui. Por que o consentimento do funcionário não seria válido nesse caso? A Gleice explicou, porque não é livre, mas ele questionou. Uhum. Da mesma forma, ele fornece dados pessoais quando da sua admissão na empresa, mas é diferente, né, Fernando? Porque ele precisa apresentar os dados para a empresa, precisa cadastrar ele, né, inclusive Claro. para recolhimento do FGTS, tudo que a gente sabe que a empresa tem a obrigação legal Claro. de fazer. Então, é muito diferente, né? No caso, ele é compelido a se cadastrar para que a empresa possa agir em conformidade no que tange essa obrigação para com o funcionário. Então, por Sim. isso que é diferente. Você tem a execução do contrato de trabalho e tem obrigações legais da empresa, dependendo ali do tipo de tratamento. Então, você tem outras bases que são as principais, e só para fechar o consentimento aí, você está claramente numa posição de desigualdade, você tem um vulnerável de um lado, porque imagina, você chega na porta da empresa e a empresa diz assim, olha, nós estamos aqui medindo a sua temperatura e para isso precisamos do seu consentimento. Aí a pessoa diz, não dou o meu consentimento. Aí a empresa diz, então volta para casa e como você não trabalhou, você perde o dia de trabalho no seu salário. Aí é claro que o funcionário vai dizer, não, sim, então eu dou o meu consentimento. Portanto, é óbvio que o consentimento não é livre nesse caso e, portanto, não pode ser utilizado. Exatamente. Vamos lá. O Fernando está também comentando aqui, deixa eu ver aqui que correu. Uhum. A importância do C-Level entender o papel do DPO e não apenas querer cumprir uma exigência legal, contratar um. Então, Fernando, esse aí é o grande desafio, viu? Esse aí Sim. É o desafio de Nossa Senhora, como a gente quer isso, viu? Que a empresa entenda. Exatamente. Concordo plenamente. A empresa precisa perceber isso. Exatamente, empresários têm raiva da lei, transfere para os advogados. Demais. Oi, pessoal, todo mundo que está aí. Boa tarde para vocês. Quem chegou depois, boa tarde também. O brasileiro tendo com trauma, isso mesmo. Eu vi que tem algumas aqui, mas eu passei direto. Eu estou olhando todinho. Tá. Nem cheguei a ver aqui. Pronto, então não tem mais não. Só comentários mesmo. E aí, nos últimos 5 minutos, eu queria que você me dissesse essa certificação para o DPO, como é que funciona, quais são necessárias e o que é que você acha, se você acha relevante, se você acha que... Você já disse que tem muitos DPOs Sim. que estão trabalhando em empresas contratando sem a certificação, mas dentro da certificação que a gente tem aí, que no momento é a IAPP e a EXIM, eu acho que não dá tempo de você falar tudo em 5 minutos, mas você tenta fazer um resumo. Não, eu vou falar bem rapidinho. Primeiro, assim, eu acho que em termos de contexto,
E muito rapidamente, a Exim, ela é mais voltada ou ela é mais direcionada para pessoas da área de TI. Isso não significa dizer que não seja cobrado a legislação, por óbvio que é cobrado, mas claramente a Exim, como instituto de certificação, tem sua origem em uma área mais técnica, enquanto que a IAPP eu vejo não tanto como uma certificadora em si, como é o caso da Exim, mas eu vejo muito mais como uma efetiva comunidade da área de privacidade e proteção de dados. As pessoas gostam de dizer que a IAPP é mais jurídica. Eu discordo desse posicionamento. Eu acho que a IAPP tem a certificação da linha CIPP, que aí claramente é legislação, sem dúvida. Agora, a CIPM não é só legislação, ao contrário, a CIPM é muito mais processos ou gerenciamento, não é à toa que o nome é Privacy Manager, né? E tem a CIPT, que é a conhecer tecnologia para garantir a privacidade. Então, eu acho que tem essa distinção. Em termos de valores, as duas são mais ou menos a mesma coisa, no frigir dos ovos. Até a Exim, que o pessoal diz, é mais barato, eu acho que não. A Exim pode sair São mais vários, barato. né? Porque você tem que fazer 3, quer dizer, uma é $180, a outra é 230, a outra é 270. Então, se você pensar aí, já deu 500, 680 essas 3. Lembrando que para fazer a última, você precisa fazer um curso, é obrigatório. Então, dependendo do curso, são mais 150, $200. Ou seja, no fim das contas, você gasta $800. As da IAPP, se você fizer a CIPP e a CIPM, por exemplo, que é o que a IAPP chama do GDPR Bundle, né, ou RED, então você tem ali 550 mais 375. No fim das contas, é mais ou menos a mesma coisa. Não acho que a obrigatoriedade de você pagar, porque a IAPP exige um pagamento lá ou da anuidade da associação em si, ou a cada 2 anos. Não acho que isso seja um ponto negativo, porque quem vai trabalhar com privacidade consegue tirar isso nos projetos que desenvolve, no salário, etc. Então, eu acho que tem essa distinção. Sobre a necessidade, eu acho que isso é muito pessoal. Por exemplo, a pessoa que já tem 5 anos trabalhando na área de privacidade de maneira geral, né? Ou seja, talvez não no caso brasileiro exatamente como existem lá especialistas em LGPD há 10 anos, que eu já vi no LinkedIn gente dizendo isso, né? Que é especialista no Brasil já há esse tanto. Não entro aqui no mérito do conhecimento, mas né, sou especialista em LGPD já há 10 anos. Como diz a LGP Drama, especialista. Exato, exatamente. E eu acho que depende muito disso, quer dizer, eu acho que depende. A pessoa, por exemplo, está começando, talvez seja uma vantagem se ela puder ter uma certificação, que ela não tem tanta experiência, mas ela consegue pelo menos dizer que fez uma certificação e está ali. Talvez a pessoa que já esteja no nível, já tem um pouco mais de experiência, de vivência, talvez não seja tão relevante. Eu acho que isso é muito pessoal, não só na hora de entrar no mercado de trabalho, como também na hora de seguir, quais são os planos da pessoa, né? O que ela quer fazer depois. Então, eu acho que isso, a certificação é uma questão de planejamento e de eventuais objetivos que a pessoa pretenda ter em relação àquilo. Né? Não olhar do tipo assim, eu fiz a certificação e colocar aqui na parede, eu sou certificado. Isso não quer dizer nada. Mas o que você ganha daquilo para você como pessoa e o que você consegue oferecer para a empresa ou para, se for interno, para as empresas que você estiver fazendo consultoria, se você for externo, em decorrência daquilo dali. Né? Ou seja, ninguém está aí gastando 500, 600, 800 mil dólares por nada, né? Ou seja, você vai fazer para ter algum retorno para você próprio, seja por uma satisfação pessoal ou principal e talvez especificamente em relação a uma questão de trabalho. Então, eu acho que isso precisa ser analisado por cada um. Se pergunta para mim, devo fazer? Eu não sei, eu acho que depende muito, de novo, do foco, do interesse da pessoa. Tem gente que se sente bem tendo a certificação, tem gente que não se sente bem. Eu falo, como eu já disse, por mim, eu não tinha. Algumas da Exim eu fiz
porque eu queria, no sentido de demonstrar conhecimento. Teve uma daí sim, que eu fiz simplesmente porque eu queria dizer que eu tinha todas as estrelinhas, né? Vou fazer agora outra da IAPP aí no mês que vem, agendei, e vou fazer essa por interesse pessoal, né? Ou seja, para eu poder dizer, e aqui sendo muito pragmático, para eu dizer, tenho a certificação e por ter a certificação eu sei do que eu estou falando, portanto me contratem. Sabe? Meu objetivo é muito claro. Então eu acho que isso é muito pessoal, né? Concordo. O Facebook não, o Instagram vai nos derrubar. Já vai terminar. Então eu queria agradecer, foi muito bom conversar com você. Que bom. E tomara que a gente repita mais vezes. Muito obrigada pela sua presença.